Bom, então vamos começar aqui nossa webconferência. Eu vou começar aqui tirando algumas dúvidas que foram enviadas aqui para falar sobre a divisão celular, né, mitose, meiose e as fases da divisão. Bem, como vocês já viram todo ou praticamente todo o conteúdo, acho que já todo o conteúdo, né, da genética, essa parte de introdução à genética e de divisão celular, a gente vê para entender depois no monohibridismo e no dihibridismo a formação dos gametas, que é uma das principais dúvidas que tem, né, dentro da genética. Eu esqueci antes aqui, eu vou tentar ativar o vídeo, tá? Só para vocês me verem aí rapidinho. Tá aparecendo eu aí para vocês? Só para dar um alô, certo? Não pode deixar o vídeo por muito tempo, porque carrega muito a internet, tá? Só para mostrar que a gente tá, uma pessoa mesmo que está aqui do outro lado, legal? Não vai aparecer para quem está tô fazendo a gravação e não vai aparecer, mas só para dar um olá para vocês. Muito obrigado por estarem, né, aí. Vamos pegar firme agora que agora vai. Vou cancelar aqui então o vídeo, vamos lá. Vou passar alguns slides aqui de maneira mais rápida, né? Isso aqui está na aula lá, vou chegar aonde já é o objetivo aqui, certo? Deixa eu ver. Bom, da organização então do material genético, né? O DNA ele está organizado aí nos cromossomos, que são moléculas de DNA compactadas. E esse DNA ele tem que ficar compactado dentro da célula justamente para o processo de divisão, que como o DNA é uma molécula longa, grande, comprida, quem fez aí biologia molecular ou outra disciplina, vê lá a estrutura, mas todos conhecem, né, a estrutura do DNA na forma de dupla hélice, ela é uma molécula muito fina e muito delicada. Então, na hora de passar os cromossomos de um lado para outro, né, durante a divisão celular, esses cromossomos, o DNA poderia se quebrar, então ele fica compactado, né, como se fosse uma linha num novelo, né, bem enroladinho, para com que ocorra o processo de divisão celular. Então, nós temos aí os pares de cromossomos, são os cromossomos homólogos, certo? Que são os cromossomos que têm os mesmos genes. Por isso que aí lá na frente a gente usa azão, 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 azinho, 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 tá? Todos são genes, né, da função aí A, uma função qualquer, e aí um azão vai estar num cromossomo, o outro azão vai estar na mesma posição no outro cromossomo. E o processo de divisão celular é justamente para a célula se organizar e passar esse material genético para frente, seja na mitose ou seja na meiose. E aí nós temos aí as fases do ciclo celular, que a célula primeiro precisa crescer, ela tem um tamanho X, ela vai ser quase aí dobrar de tamanho para que essa célula se divida em duas e fique do mesmo tamanho da original. A fase S é onde ocorre a replicação, então aqui vocês veem que o cromossomo está na forma simples e depois da fase S, ao final da fase S, o cromossomo está duplicado, porque aí vai um para cada nova célula. Existe a fase 2, que é uma nova fase de crescimento para a célula terminar de se organizar para a divisão, e a fase M é a mitose ou a meiose, certo? E o que é o foco da divisão celular? Aqui a figura, né, mostra a compactação dos cromossomos, justamente para esse DNA não ficar emaranhado e se quebrar dentro da célula, certo? Aí são os pares de cromossomos homólogos, né? Tem estrutura de cromátide, os centrômeros, certo? Cada braço desse daqui é chamado de cromátide irmã, que são idênticos. Se estiver falando rápido, quem tiver alguma dúvida aí, pode mandar um sinal aqui no bate-papo, ok? Bom, então, eu vou primeiro aqui na meiose, tá? Para a gente entender o que deve acontecer lá na meiose,
e depois eu mostro para vocês a formação dos gametas já com as letrinhas aí que vocês estão acostumados. Então, essa célula aqui, ela tem 4 cromossomos, 2 verdinhos aqui, né, um verde claro e um verde escuro, um vermelhinho, um laranjado, e essas cores aí representam, né, os cromossomos homólogos, e também pelos tamanhos e pela posição aqui dos centrômeros, tá? Esses cromossomos maiores aqui seriam como se fossem cromossomos metacêntricos, que o centrômero está no meio, e esse que o centrômero está bem na ponta aqui seriam os cromossomos telocêntricos, tá? A gente viu isso aí na parte de citogenética da disciplina. Então, na intéfase, na fase G1, a célula está desse jeito. Depois da primeira fase de crescimento e da fase S, tá? Cada cromossomo, então, vai se duplicar, porque vai um para cada célula. Então, qual é a mensagem, o que acontece com os cromossomos durante a prófase? Sempre condensação. Os cromossomos terminam de ser copiados e eles se condensam para na hora que for um para cada célula não ter aquela quebra como eu falei anteriormente. E ocorre aí então a metáfase. Na metáfase, todos os cromossomos se alinham no centro da célula, tá? As cromáticas ficam umas do lado das outras e todos os cromossomos ficam alinhados no centro da célula. Isso, obviamente, na mitose. Então, a palavra-chave aí do que ocorre na metáfase é alinhamento dos cromossomos, tá? No centro da célula. A anáfase, inclusive é o significado de anáfase aqui, é separação ou segregação. Os cromossomos homólogos vão se separar e aí vai formar aqui as duas novas células, tá? Iguais as duas aqui são iguais, era a primeira célula mãe, a primeira célula original. Tá? Mas por que na genética eu mostro para vocês aqui a mitose? Para vocês saberem o que acontece em cada fase. Prófase, condensação, metáfase, alinhamento, anáfase, separação, a telófase. Os cromossomos começam a descondensar, porque aí o material genético vai voltar a funcionar, a célula vai trabalhar, e a citocinese, que é a separação, né, das duas células, formando as células filhas. Esse raciocínio continua lá na meiose, só que a meiose é o processo de formação dos gametas. E aí nós temos uma pequena diferença entre a mitose e a meiose. Sempre aqui, na meiose 1, começa aqui do mesmo esquema, né? Uma célula com 4 cromossomos, então ela é 2N igual a 4, tá? E aí todos esses cromossomos vão se duplicar lá na fase S. E quando chega na prófase, o que vai acontecer com eles? Condensação. Na metáfase, também vai ter alinhamento, na metáfase da meiose. Mas qual que é a diferença? Os cromossomos homólogos lá, eles estão pareados. Não sei se dá para vocês lerem ali. Tá? Vocês conseguem ver aqui na metáfase que está escrito pareamento dos homólogos ou está muito pequeno? Vou aumentar um pouco aqui o zoom. Melhor, né? Ah, sim. A André está perguntando aqui por que as cromátides irmãs se separam. As cromátides irmãs são os cromossomos que são idênticos. Então, quando a célula vai formar, vou voltar até no slide anterior aqui. Então, quando vai se formar uma nova célula, Andréia, então aqui tem um cromossomo vermelho, um laranjado, um verde claro e um verde escuro. Então, para formar uma nova célula, as cromátides irmãs, que são aqui os cromossomos duplicados, eles têm que se separar para ir um para cada célula. E aí, as novas células, né, originadas da célula mãe vão ser todas iguais. Percebam aqui, né, o desenho também é intencional, mas vejam que os desenhos aqui das células filhas são idênticos aos da célula mãe. Ok, André? Então vamos voltar lá para a meiose, certo? Damos um aqui. Só que diferente lá da mitose, a meiose ela é reducional.
Então, como eu coloquei aqui em cima, se a célula é 2N igual a 4, o gameta vai ser N igual a 2. O que significa 2N? Que são os pares de cromossomos, né? Na figura anterior lá, nós temos os pares de cores, né, mais ou menos associadas. Nos gametas não há pares mais. Cada cromossomo vai estar sozinho. Então, esse N igual a 2 aqui significa que de cada cromossomo, o N, a célula só vai ter uma unidade, e ela ao total vai ter 2 cromossomos, porque inicialmente ela tinha 4. Então é totalmente reducional. A meiose divide ao meio, divide por 2. 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2. Então vamos seguir o raciocínio aqui da meiose. Então, na prófase, sempre condensação, né, após os cromossomos estarem duplicados, e na metáfase 1 da meiose, todas as fases da meiose 1 terminam com 1, né, prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e assim sucessivamente. Então, na metáfase 1, os cromossomos homólogos, além de se alinharem no centro da célula, eles vão ficar em pares. Então percebam aqui que os homólogos estão um do ladinho dos outros, então como se tivesse os 4 cromossomos aqui juntos. Na anáfase 1 da meiose 1, eu não tenho separação das cromátides irmãs, eu tenho sim separação dos cromossomos homólogos, tá? Então percebam aqui, nessa imagem, os homólogos aqui, né, são os de mesmo tamanho, certo? Que tem os cromossomos, os centrômeros, perdão, na mesma posição, tá? Mas coincidiu aqui que esse homólogo cinza maior ficou do lado de cima e o cinza claro ficou de baixo. Do menor, o cinza escuro ficou de cima e aqui o cinza claro ficou de baixo. E aí, os de mesmo tamanho se separaram. Então, agora eu tenho uma célula com o cromossomo cinza escuro grande e o cinza escuro pequeno. Na outra célula, eu tenho o cinza claro grande e o cinza claro pequeno. Vejam que não são células iguais já aqui na meiose 1. Aí vamos continuar lá na meiose 2. Como os cromossomos ainda estão duplicados, né, eles têm que se separar para formar cromossomos simples. Toda célula vai funcionar com seus cromossomos na forma simples, tá? E aí eu tenho prófase de novo, que os cromossomos se condensam. Eu tenho uma nova metáfase, que é o alinhamento agora dos cromossomos duplicados no centro da célula. Anáfase 2, todas as fases aqui terminam em 2, né? Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2. E aí na anáfase 2 eu tenho separação das cromátides irmãs. E aí todos os cromossomos estão na forma simples, né, nas novas células, só que cada agora célula é N, porque não tem o par, esse aqui não tem o cromossomo maior no par, esse daqui também não tem o menor dele como par, e são 2 cromossomos, igual eu tinha colocado lá em cima, né, 2N igual a 4, a célula inicial, N igual a 2, as células filhas. Ok? Então, essa imagem representa isso daí. Se ainda tiver complicado, essa imagem tem nas apostilas lá do CEDERJ, ok? Então, vocês revisem isso lá. Eu tenho uma outra atividade aqui programada para a gente fazer mais para frente, e então eu vou voltar nessa questão aqui da meiose. Ficou claro, então, pessoal? Pelo menos o que tem que acontecer, e o foco de vocês é se lembrarem do que acontece com os cromossomos em cada fase e saber as diferenças entre a mitose e a meiose. Beleza? Eu vou ver se eu consigo postar, sim, os slides lá nos fóruns, tá? Tenho eles aqui em PDF, mas são as mesmas imagens que tem nos vídeos, tá? Que estão já no Moodle lá para vocês, ok? O Alisson está perguntando aqui se é conteúdo de prova. Sim, faz parte do conteúdo da prova, certo? Mas aqui eu estou tirando algumas dúvidas do pessoal aqui. Esclarecendo aqui também, esse programa aqui eu fui informado hoje que a gravação dele demora até 3 dias. Então, eu estou gravando a aula aqui, estou tentando uma solução para liberar essa gravação para quem não pode assistir, tá? Não sei se vai funcionar, porque o arquivo fica pesado,
mas vou tentar fazer o melhor. Beleza. Outra dúvida que surgiu aqui é... Muito bem. O que eu vou responder agora são duas dúvidas aqui já relacionadas à genética mendeliana, que é como identificar os genótipos que são dominantes ou recessivos num exercício, numa determinada situação, e como formar os gametas dos organismos de hibridismo. A gente caiu aí e conseguimos voltar, né? Vamos lá. Então, também vou passar alguns slides aqui que são mais iniciais, certo? Mas eu acho que essa imagem aqui já dá para a gente perceber. Deixa eu voltar até na imagem anterior. Então, vamos lá. Como que eu identifico, certo? Como que eu identifico quando que um genótipo, quando que um fenótipo, na verdade, fenótipo, deixa eu voltar aqui para ver se tem uns conceitos, acho que está mais para frente. Mas vocês têm que lembrar inicialmente aí a diferença de fenótipo e genótipo. Fenótipo é aquilo que eu vejo numa planta aqui, planta alta, e essa daqui, planta baixa. A cor da flor, a flor é branca, a flor é roxa. As folhas são folhas largas, são folhas estreitas. Fenótipo é tudo aquilo que eu consigo ver, aquilo que eu consigo avaliar, um metabolismo mais rápido, um metabolismo mais lento, uma planta que é resistente a uma determinada praga. Isso tudo são fenótipos. Genótipos são os genes, né, mais especificamente os alelos, que conferem aquela característica. Então, para a planta crescer mais, ser uma planta mais alta do que a outra, tem um gene, pelo menos, né, um par de alelos, porque os cromossomos, né, estão aos pares, lá como a gente acabou de ver aqui na meiose, na parte de divisão na meiose. Então, para uma planta ser mais alta ou ser mais baixa, ela vai ter um par de genes. Mas vamos lá, como é que eu consigo determinar qual fenótipo é dominante ou recessivo? Presta atenção nessa imagem aqui. Deixa eu até dar uma primeiro. Fica melhor, né? Ok. Então, o que que Mendel fez? Ele pegou, tinha lá, ele fazia cultivo, né, dessas plantas aqui de ervilha de cheiro, e ele percebeu que tinham plantas que eram mais altas que outras. E, coincidentemente, essas plantas aqui faziam autofecundação. O pólen da própria planta fecunda a oosfera, né, que é o gameta feminino. Quando ocorre autofecundação, aquelas plantas tornam o que a gente chama de puras, porque ela vai possuir sempre os mesmos alelos daquele gene. Então, ele produzia plantas altas que vinham de várias gerações de autofecundação. Então, ele tinha certeza que para o gene da planta alta, ela só teria genes de planta alta. E ele fez também a mesma coisa com plantas baixas, deixou essas plantas baixas se autofecundarem por várias gerações. Então, cada semente que ele pegava de uma planta baixa era filha de uma outra planta baixa, por várias gerações, para ter certeza de que no par de genes que ela tinha, né, no par de alelos, eram só de plantas baixas. Então, Mendel aqui não estava enxergando gene, não estava enxergando nada. Ele estava enxergando só o fenótipo. Agora, como que ele saberia, né, o que aconteceria se ele cruzasse, então, uma planta alta com uma planta baixa? Como essa planta normalmente faz autofecundação, o que ele tinha que fazer? Ele tinha que abrir a flor, pegar um pincel, passar no pólen da planta alta e jogar esse pólen lá na estrutura feminina da flor da planta baixa. E também pegar, né, num outro conjunto de plantas, pegar o pólen da planta baixa e colocar lá na estrutura feminina da flor da planta alta. Até aqui tudo bem? Então, antes, quando eu tinha autofecundação, as plantas reproduziam sozinhas. Agora, na fecundação cruzada, ele está misturando o gene da planta alta, né, os genes da planta alta, com os genes da planta baixa. O que ele esperava obter na próxima geração? Poderia ser uma planta média, né? Misturar alta com baixa poderia dar média. Só que o que ele viu? Deu 100% de plantas altas. Então, uma das formas de eu ver que o genótipo é dominante é quando eu misturo plantas puras, né, que a gente vai chamar agora de homozigotas na primeira geração,
e o fenótipo que aparece na próxima geração é o dominante. No caso, ele teve 100% de plantas altas, tá? Então, o fenótipo que aparece da geração, do cruzamento de plantas homozigotas, tá? São plantas, é o fenótipo dominante. E aí agora, como a gente já conhece, né, a questão dos alelos, o que é uma planta pura? Ela tem os dois alelos iguais. Então, a planta alta vai ter o que a gente chama aí de alelo desão, e ela, como ela é pura e ela tem um par de alelos, é desão-desão. A planta baixa tem o mesmo gene, mas só que como é um fenótipo diferente, eu mantenho a letra, porque o gene é o mesmo, mas eu uso aqui uma letra minúscula, tá? Porque é um fenótipo diferente. E eu só uso letra maiúscula para o dominante e minúscula para o recessivo, porque agora eu sei o fenótipo que apareceu da geração dos cruzamentos de duas plantas homozigotas, tá? É a planta alta. Então, alta eu defino como alelo maiúsculo e a planta baixa eu determino como alelo minúsculo. Só que percebam que a planta alta dessa geração aqui, ela vai ter um alelo da planta alta, que é o desão, e um alelo da planta baixa, que é o desinho. Então, ela agora é heterozigota. Uma outra forma de eu saber qual é o fenótipo dominante é eu agora cruzar duas plantas que eu tenho certeza que são heterozigotas. No caso aqui é só deixar ela fazer autofecundação. Essa ervilha de cheiro aqui, ela faz autofecundação, ela se reproduz, né, naturalmente sozinha. E o que vai aparecer na geração seguinte? Quando eu cruzar duas plantas altas heterozigotas, na próxima geração eu vou ter 3 dos 4 genótipos possíveis de plantas altas e uma de planta baixa. Então, qual é o dominante? É o que apareceu em maioria de cruzamento de plantas heterozigotas. E o fenótipo recessivo é aquele que aparece em minoria. Ok? Eu não sei se foi a Carla ou a Karine que me pediu para tirar essa dúvida, tá? Não sei se ela está aí, mas se tiver, eu queria que vocês me dissessem se ficou claro ou não para diferenciar. Uma outra forma de diferenciar o que é dominante e recessivo, um fenótipo dominante e recessivo, às vezes algum exercício já fala, ó, tal fenótipo é dominante, tal é recessivo. E aí, a partir disso, você pode montar os genótipos, certo? Se disser lá, planta baixa é recessiva, então ela sempre vai ser homozigota, Dzinho, Dzinho, Azinho, Azinho, Czinho, Czinho, né? Qualquer for a letra que o exercício estiver usando. Se um exercício, um problema, estiver falando que o fenótipo dominante é de planta alta, aí você vai saber que tem duas possibilidades. Eu tenho plantas altas homozigotas, no caso aqui desão, desão, porque são os mesmos alelos, e plantas altas heterozigotas, desão, desinho, ok? Eu acho que vai ter um exercício que eu vou colocar para a gente fazer aqui mais para frente, para falar sobre isso. Então, um desafio aí que é importante vocês saberem para formar gametas, para fazer os exercícios de genética, é eu lembrar que o indivíduo ele tem um par de alelos daquele gene. O gene aqui para a altura da planta é o gene D. A planta alta é Dzão, porque é dominante, a planta baixa é Dzinho, porque é recessiva. Então, as plantas, né, os indivíduos, eles têm um par de alelos. Na hora de formar os gametas, que são no caso aqui os pólens e as zoosferas, eu só vou ter uma letra, que é o Dzão. Por quê? Os cromossomos homólogos, aqui cada cromossomo está representado por uma letra, eles se separam. Então, esse Dzão aqui veio para essa célula, o outro Dzão foi para um outro pólen que, né, não está sendo mostrado aqui. Então, os gametas vão ser sempre com uma letra só. Como a gente está trabalhando aqui nesse exemplo, é o monohibridismo apenas um gene. Então, os gametas vão ter apenas uma letra. Os indivíduos sempre vão ter um par de letrinhas, que é o par dos alelos. Certo? Vou passar aqui então. Então, aqui é uma forma de representar, né? Olha só.
plantas amarelas com sementes amarelas puras e plantas com sementes verdes puras, tá? Que são as homozigotas. Qual é o fenótipo dominante aqui? Verde ou amarelo? Então, eu cruzei amarelas puras com verdes puras. Qual é o fenótipo dominante? Verde ou amarelo? Um tempinho aí. Tá claro aqui que é amarelo, né? Então, eu não precisei nem ver aqui, não tem nem as letras, né? Esse exemplo todo mundo já sabe também, né? É muito óbvio. Mas aqui eu não estou vendo nenhum gene, eu não consigo ver gene, a gente não consegue enxergar o DNA, tá? Mas, então, aqui o fenótipo dominante é verde. E Lidiane colocou aqui, ela é amarela devido ao seu alelo dominante. Mas, na verdade, Lidiane, o que Mendel fez, ele é chamado pai da genética por isso, porque ele viu primeiro nos fenótipos e aí depois ele associou o fenótipo ao alelo. Mas você está correto, tá? Na verdade, é o alelo do gene que determina o fenótipo. Mas para a gente entender isso, né, para a ciência entender isso, nós tivemos que fazer o processo contrário. Do fenótipo, a gente deduzir o genótipo. E aí, aquela proporção de 3 para 1 a gente enxerga aqui também. Quando os híbridos, né, ou os heterozigotos se reproduzem, né, entre si, eu gero 3/4 de sementes amarelas, que tem um fenótipo dominante, e 1/4 de sementes verdes, que é recessiva. Ok? Vamos seguir. Aqui são as definições, tá? Vocês têm lá no material também. Se tiver alguma dúvida, eu volto nisso daqui depois. Mas eu quero chegar aqui na parte do dihibridismo. Vou passar aqui o monobridismo aqui. Muito bem. Uma outra dúvida que foi mandada, essa, né, eu não recebi muitas dúvidas aqui, essa é a última. É como fazer os gametas do dihibridismo. Certo? Então, olha só. Quem está mandando aqui que tem a dúvida não está aparecendo o seu nome. Que tem dúvida também nesse cruzamento aqui. O chato aqui é que a barra de ações aqui do programa está tampando aqui, mas vamos lá. Ah, Andréia, beleza, porque você está digitando aí na sequência. Ok, Andréia, justamente essa dúvida aqui que eu vou tirar para você agora. Vou começar falando aqui, se ficar alguma coisa que eu não falar, você me manda aí. Beleza, vamos lá. No dihibridismo, então, eu estou trabalhando com 2 genes, tá? Essas letras aqui essa figura eu acho legal, mas as letras aqui são horríveis. Mas vamos lá. Então, aqui eu tenho o gene G e o gene W, certo? Então, são 2 genes, cada um gene controla uma característica. O gene G está relacionado à cor, e essa planta aqui ela tem semente amarela, e o gene W está relacionado à textura ou forma da semente, que é lisa. Então, gene G, cor, gene W, a textura. Mas o que acontece? Eu tenho 2 cores, tenho sementes amarelas e verdes, e tenho 2 texturas, lisa e rugosa. Então, o teste é o mesmo. Vocês estão vendo aqui que as sementes aqui são homozigotas, tá? Só que prestem atenção. Na formação dos gametas, a primeira lei de Mendel diz o seguinte, que os alelos eles estão dispostos aos pares e eles se separam na formação dos gametas. A primeira lei de Mendel se refere a um par de genes apenas, tá? Então, olha só, o par de genes aqui do gene G é Gzão, Gzão. Então, vai um Gzão lá para um gameta e esse Gzão veio para esse gameta aqui. Só que, como eu estou trabalhando com 2 genes ao mesmo tempo, o meu gameta tem que ter os mesmos 2 genes. Só que ele vai ter uma letra de cada. Então, do gene W, a mesma coisa. Cada letra aqui representa um cromossomo, é um gene que está em um dos cromossomos homólogos. Esse aqui está no cromossomo que recebeu
do gameta masculino e esse daqui do feminino, por exemplo. Então, eles se separam, o W, um dos W aqui, o W maior, né? Vou chamar de W maior aqui, porque é horrível falar W. O W maior vai para um gameta, vai para um pólen, por exemplo, e o outro W veio para cá. Então, sempre que eu tiver um genótipo de dihibridismo, eu vejo quais são as letras. Azão, Bzão, o gameta vai ter uma de cada. Como esse indivíduo aqui é homozigoto, tá? Como esse indivíduo aqui é homozigoto, então ele só vai gerar Gzão e W maior, certo? Sim, cada alelo do mesmo gene, Lidiane, a gente chama de homólogo, certo? Porque são genes que têm a mesma função. Então, esse G e esse G aqui, tá? Eles estão relacionados à cor da planta. Só que os dois são Gzão e eles determinam cor amarela. Logo, a cor da semente vai ser amarela. Na semente verde, elas têm os alelos Gzinhos, são homólogos, porque têm a mesma função. Um Gzinho determina cor, o outro também determina cor. Só que os dois, coincidentemente, determinam cor verde, logo a semente vai ser verde. Certo? Não, nesse caso aqui, a Karine está perguntando aqui se na geração P nunca serão heterozigoto. É porque esse experimento aqui, Mendel queria saber como que seria o comportamento de misturar uma planta com semente amarela com outra de semente verde. Então, esse cruzamento, que é o que a gente chama de cruzamento de Mendel, a primeira geração sempre vai ser homozigota mesmo. Mas numa outra situação, num problema, por exemplo, eu já posso afirmar que os indivíduos que estão sendo cruzados naquele cruzamento, os dois podem ser heterozigotos, ou um vai ser heterozigoto e o outro homozigoto, tá? Nem sempre vai ser, a geração P vai ser toda homozigota, não. Esse daqui é porque é a reprodução dos experimentos que Mendel fez, tá ok, Karine? Tá? Mas, coincidentemente aqui, o gameta da semente amarela Elisa vai ser Gzão, W maior, da semente verde rugosa vai ser Gzinho e o W menor. Mas percebam que os gametas têm que ter sempre uma letra de cada gene que está sendo representado. Então, assim como no primeiro cruzamento lá, que as plantas eram todas da F1, são todas heterozigotas, esse daqui também. O Gzão de um gameta aqui vai se juntar ao Gzinho do outro gameta e vai dar um genótipo heterozigoto Gzão, Gzinho. O W maior de um dos gametas vai se juntar ao W menor do outro, vai formar um genótipo heterozigoto W maior, W menor. Esse genótipo aqui é o que a gente chama de duplo heterozigoto, que é heterozigoto para o gene G, heterozigoto para o gene W. Tá? Aí aqui é que vem agora um dos grandes problemas. Eu tenho dois genes, o gene G e o gene W. Cada gameta vai ter um G e um W, um G e um W, um G e um W, um G e um W. Eu nunca vou fazer gametas com dois GG, porque os homólogos do mesmo gene se separam. Primeira lei de Mendel. Os homólogos do mesmo gene se separam. Primeira lei de Mendel. O que é a segunda lei de Mendel? A segunda lei de Mendel diz que alelos de genes diferentes, tá? Alelos de genes diferentes, eles vão se separar de maneira independente, tá? Eles vão se separar de maneira independente. Então, o Gzão de um dos gametas vai para um lado, o Gzinho vai para o outro. Mas o W maior do gene W, ele pode acompanhar o Gzão, como ele pode acompanhar o Gzinho. E quando o Gzinho vai para um dos lados, aqui, desses dois lados aqui eu tenho o Gzinho, o W maior ele pode acompanhar o Gzinho e o W menor também pode acompanhar o Gzinho, certo? O W menor aqui, perdão, tá? Então, os gametas de hibridismo, certo? Eles vão ter sempre duas letras diferentes. André está colocando aqui que ela me mandou um exercício, né, e disse que eu estava errado, mas você disse que fez assim. Então, se tiver desse jeito, André, está correto. Mas o seu quadro, ele tem que ter, os gametas tem que ter as duas letras. Confira lá, se tiver certo, não tem problema. Às vezes eu cometi algum equívoco aí, não tem problema nenhum, certo?
E aí, nesse caso aqui, a geração F2 desse cruzamento ela vai ser bem grande, porque cada indivíduo heterozigoto, ele gera, o duplo heterozigoto, ele gera 4 gametas diferentes. E aí aqui eu dou um macete aqui, um toque para vocês. Quando eu tenho um indivíduo que tem os dois genes heterozigotos, então aqui eu tenho letra G, Gzão e o Gzinho, são dois alelos diferentes. Você escreve aqui embaixo 2. Deixa eu tentar escrever aqui com as ferramentas do programa. Então, 2. E para o W eu também tenho 2 alelos diferentes. Olha que lindura aí esse 2, tá? E aí então eu faço um produto aqui. 2 vezes 2 vai ser igual a 4, obviamente. Então, o que significa esse 4? Significa o número de gametas. Então, se eu tiver aqui Gzão, Gzinho, W maior, W menor, eu tenho 4 alelos diferentes. Então, o número de gametas que vai ser formado vão ser 4. Só que os 4, tá? Gzão, W maior, Gzão, W menor. Gzinho, W maior, Gzinho, W menor. Eu sempre tenho que combinar, tá? As letras diferentes. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá, para vocês. Para a gente formar uns gametas aqui. Vamos ver se vocês conseguem. Deixa eu selecionar. Vamos tentar fazer o gameta desse indivíduo aqui. Os gametas, seguindo o raciocínio. Certo? Vamos lá. Quantos alelos diferentes eu tenho para o gene G? Então, são 2. Quantos são os alelos do gene W? Ó, do gene... Oh, perdão. Errei aqui. Então, do gene G é apenas 1, certo? Porque eu tenho 2, tá? Eu tenho um par, tá correto? Gzinho, Gzinho, mas o Gzinho é igual a Gzinho, tá? Então, do gene G... Andréia falou certo. Beleza, Andréia. Eu que me distraí aqui. Então, Gzinho é igual a Gzinho. Não tenho 2 alelos diferentes. Eu tenho 2 alelos, cada indivíduo tem um par, mas o Gzinho indica cor verde e o outro Gzinho também. Então, do gene G, tá? Apesar de eu ter colocado Gzão aqui, é o gene G. Então, aqui é só 1. Eita, o negócio colocou mais ferramentas aqui. Então, vamos lá agora. Vou repetir aqui. Aí, quantos são os alelos do gene W? Até vou colocar entre aspas aqui. Vê se você consegue entender por esse exemplo aqui, Lidiane. Olha lá. O genótipo aqui é Gzinho, Gzinho, W maior, W menor. Quantos alelos diferentes eu tenho do gene W? Então, são 2, porque eu tenho o W maior e o W menor. Do gene G, vamos revisar aqui, do gene G, eu tenho só um tipo de alelo. Deu uma bugada aqui. Então, vou ter que abrir de novo outra ferramenta aqui. Alelos do gene G. Eu só tenho Gzinho, Gzinho. Então, isso aqui é igual a 1. Tá? Sim, Lidiane, tem outros cruzamentos. Mas eu estou querendo pegar esse genótipo aqui para a gente fazer os gametas dele. Então, vamos lá. Se do gene G eu só tenho um alelo, que eu só tenho Gzinho, tá? Gzinho é igual a Gzinho. E vezes 2 alelos do outro, eu tenho, então, 2. 1 vezes 2, 2. Então, quer dizer que eu vou formar aqui 2 gametas. Quais vão ser? Vai ser Gzinho, que pode combinar com Wão, e Gzinho, que pode combinar com Wlinho. Certo? Então, aqui eu tenho esse quadro maior aqui, eu tenho vários indivíduos que foram gerados pela combinação desses gametas.
Agora eu quero formar esse indivíduo aqui. Se eu pegar essa semente e plantar, ela vai gerar uma planta e essa planta agora vai gerar novos gametas para a próxima geração, certo? Gzinho, Gzinho, Wão, Win, ou W maior, W menor, né? Fica estranho falar aí. Então, perceberam aí como é a forma de fazer gametas? Eu não posso dizer que um gameta vai ser Gzinho, Gzinho e o outro vai ser W maior, W menor, tá? Porque a segunda lei de Mendel diz que cada gene se segrega de maneira independente. Então, o Gzinho vai para um lado, ele veio para cá, e o outro Gzinho veio para cá. E aí, um W vai para um lado, que vai juntar com o Gzinho aqui, e o W menor vem para cá e junta com outro gameta. Ok? Ficou muito confuso aí, pessoal? Posso seguir? Beleza, então você pegou aí, né, Lidiane? Bacana. Ok. Então, essas aí foram as principais dúvidas. Algumas coisas que eu acho interessante aqui a gente falar, eu vou tentar discutir aqui nos exercícios que eu selecionei para a gente fazer aqui, para a gente fazer acompanhando juntos aqui, tá? Só aguardem um instante aí que eu vou carregar os exercícios e a gente vai fazendo. Quem tiver alguma dúvida do que eu falei aqui até agora, se der para falar sobre heredograma, beleza. Eu vou ter que achar uma imagem aqui. Heredograma. Heredograma é um fluxograma, uma espécie de um fluxograma, né, com imagens, e cada imagem vai representar um indivíduo. E aí, esse heredograma ele tem uma lógica, né? Os símbolos aqui em forma de quadrado representam pessoas, né, do sexo masculino, e símbolos em forma de círculo representam pessoas do sexo feminino. Os heredogramas, eles foram desenvolvidos para estudar a genética em humanos. Que como plantas lá, eu planto uma semente, ela vai dar 10, 20, 30 ou até mais sementes, centenas de sementes. Então fica fácil de eu analisar o que é dominante recessivo, tá? Mas em seres humanos eu não consigo fazer isso, tá? Porque eu não posso falar quantos filhos um casal vai ter, eu não posso falar, não, vou juntar aqui uma pessoa de pele escura com pele clara só para ver como é que sai, se todo mundo é de pele escura ou de pele clara, não tem como fazer isso. Então, a gente faz o que a gente chama de heredogramas, que é uma outra forma também de chamar de árvore genealógica, tá? Só que dentro da genética a gente chama de heredogramas. E os heredogramas também conseguem dar uma pista para a gente se um fenótipo é dominante e recessivo. Vamos dar uma olhada nessa imagem aqui. Como é uma figura, né, mostra aqui avô, tio, tia, pai, mãe, aí tem eu aqui, né, genericamente, é uma mulher, né, esse heredograma aqui foi feito, colocou o parentesco dessa mulher aqui. Então, aqui nós temos dois fenótipos distintos, pode ser uma doença, pode ser cor do olho, pode ser cor do cabelo, e os fenótipos são representados pelos símbolos vazios, tá, ou brancos, e pelos símbolos preenchidos, ou no caso aqui em preto. Então, vamos pensar em dois fenótipos, não é cor de pele, não é nada, mas vamos pensar no fenótipo branco e no fenótipo preto. A partir desse heredograma aqui, eu consigo dizer qual é dominante e qual é recessivo. Prestem atenção. Aqui o avô e a avó aqui, né, paternos dessa mulher. Os dois têm o mesmo fenótipo. Pode ser que eles são normais, pode ser que eles são doentes, pode ser que tem uma cor de cabelo X, tá? Eu não sei, mas eles têm o fenótipo representado pelo símbolo branco. Aí o pai da mulher nasceu com um fenótipo diferente, tá? O pai da mulher nasceu com um fenótipo diferente. Eu não posso dizer ainda, Andréia, que o branco é dominante, porque apesar dele ser maioria, o preto também tem em todas as gerações. Tem na primeira geração dos avós, tem na geração do pai, tem na geração da mulher aqui de suas irmãs e tem na geração seguinte, tá? Então, eu não posso afirmar que nem o branco nem o preto é dominante ou recessivo só por estar em todas as gerações. Esse daqui complica um pouquinho. Mas olha só,
Os dois brancos aqui, de fenótipos, né, representados pelo símbolo branco, tiveram um de fenótipo diferente, certo? Então, como é que dois indivíduos iguais podem gerar um indivíduo de fenótipo diferente? Lembra lá da planta alta, daquele cruzamento de Mendel, a planta heterozigota? O cruzamento de duas plantas altas heterozigotas gerou uma planta baixa. Então, olha só qual que é o esquema aqui. Nesse caso aqui, esse indivíduo, como ele tem fenótipo diferente dos pais, o fenótipo representado em preto aqui tem que ser o recessivo. Então, é Azinho, Azinho. A letra aqui vai ficar horrível, mas eu vou tentar colocar aqui para vocês. Então, esse daqui é o Azinho, Azinho. Por quê? Porque esse daqui tem um fenótipo diferente, então ele vai ser o dominante. Ele vai ter um Azão e ele tem que ter um Azinho. A mesma coisa, não vai ficar legal de jeito nenhum. A mesma coisa a avó. Ela tem que ter um Azão e tem que ter um Azinho. Percebam que quando é desse jeito, aí o pai herdou o Azinho da mãe e herdou o Azinho do pai dele, certo? Então, nesse caso do heredograma aqui, esse cruzamento aqui é que vai me dizer quais são os fenótipos, tá? Dominantes e recessivos. Agora, a partir disso, eu sabendo que os brancos, os pontinhos brancos aqui, são os de fenótipo dominante e os pretinhos são de fenótipo recessivo, eu consigo agora montar o genótipo de quase todo mundo aqui nesse heredograma, certo? Vamos tentar fazer alguns aqui para vocês perceberem. Os mais difíceis de fazer aqui são os desse lado de cá. Então, se o avô, vou tentar fazer aqui com a... O avô é Azão Azinho. Acho que não vai dar certo. Então, o avô é Azão Azinho. Essa avó aqui também é Azão Azinho. Vamos ver se vai aparecer. As ferramentas não são tão Azão Azinho. Esse tio, eu tenho certeza que ele tem um Azão. Mas eu não consigo dizer se ele é homozigoto ou se ele é heterozigoto, tá? A tia também, eu sei que ela tem um Azão, vou usar a ferramenta de caneta aqui porque o outro não tá legal. Mas eu não sei se ela é homozigota ou heterozigota. O pai aqui eu tenho certeza que ele é Azinho, Azinho, tá? Do lado de cá, esse avô aqui, eu sei que ele é Azão, mas eu não sei o outro alelo que ele tem, porque eu não sei os pais dele. A avó aqui, ela é Azinho, Azinho. Então, todos os filhos desse casal aqui, como eles são de fenótipos branco, tá? Então, vão ser heterozigotos, Azão, Azinho. E aí, essa é a ideia do heredograma, tá? A dica principal para vocês é esse tipo de cruzamento aqui. Para eu saber quem é dominante, quem é recessivo nos heredogramas, eu tenho que ter uma situação em que um casal de indivíduos de mesmo fenótipo gera um indivíduo, gera um filho de fenótipo diferente. Nos outros casos aqui, eu não tenho como determinar quem é dominante e recessivo. Quando não tiver esse caso aqui, um caso parecido com esse, aí a gente segue a dica que a Andrea falou aqui, que é um conteúdo que está lá na aula. Eu tento ver o maior número de indivíduos e que estão presentes em mais gerações.
Se esse pai aqui, por exemplo, ele também fosse de fenótipo branco, aí a gente poderia dizer que o preto era recessivo, porque ele iria pular uma geração. Então, fenótipos que pulam uma geração tendem a ser recessivos. Fenótipos que aparecem em todas as gerações tendem a ser dominantes. Tá ok? Vou voltar aqui na pergunta da Lidiane. Sobre a proporção, né, do cruzamento da F2. Então, vamos lá. Vou tentar mostrar esse quadro aqui. Opa! Ferramenta de arrastar, muito bem. Ok. Proporção do cruzamento da F2. Nesse caso aqui, Lidiane, é o cruzamento maior que tem, porque eu tenho um indivíduo que gerou 4 gametas cruzado com um que gerou 4 gametas. 4 vezes 4 dá 16. Aí, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer as proporções fenotípicas e as proporções genotípicas, tá? Normalmente eu peço para vocês, os exercícios de genética, os problemas de genética pedem as proporções fenotípicas. Então vamos lá. Primeiro vamos encontrar aqui todas as sementes que são amarelas e lisas. Então, eu vou tentar fazer uma marcação aqui. Amarelas e lisas eu vou representar com X. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá ficando lindo meus X, né? 8, 9, ok? Então, do total de 16, né, 4 gametas vezes 4 gametas dos dois indivíduos aqui, eu tenho 16 possibilidades, e de plantas que vão, de sementes que vão ser geradas amarelas e lisas, eu vou ter 9 16avos, 9 de um total de 16. E das amarelas e rugosas, eu vou representar aqui com tentar fazer um triângulo. Amarela e rugosa. 1, 2, 3. Como é que vai ficar esse triângulo aí? Amarelas e rugosas, então, são 3. Das amarelas e lisas, né, amarela é dominante e lisa é dominante, eu vou ter maioria. Do amarelo e rugoso, eu tenho um amarelo que é dominante e um rugoso que é recessivo. Então, eu vou ter 3 do total de 16. Vamos ver agora as lisas e verdes. Eu vou tentar representar aqui com um quadrado. 1, tá mais para retângulo que quadrado, né? 2, 3. Então, também um fenótipo recessivo, que é o verde, e um dominante, que é o liso. E aí sobrou no final aqui apenas vou representar aqui por uma bolinha, né? Uma bolinha bem feia. Um dos fenótipos que é verde e rugoso, que é o fenótipo recessivo. Então, essa proporção é a proporção clássica de Mendel. Deixa eu ver se ela está aqui do lado. Acho que está no próximo slide, deixa eu ver. Tá? É a proporção clássica de 9 para 3 para 3 para 1. A amarela e lisa nós contamos lá 9, a amarela e rugosa nós contamos 3, verde e lisa nós contamos 3, verde e rugosa nós contamos 1. Por isso que é importante vocês saberem fazer os gametas corretos e saber correlacionar genótipo e fenótipo. Gzão, W maior, representa amarela e lisa. Tá? Aqui é porque já está tudo ilustrado, mas nos exercícios que vocês fazem, vocês mesmos fazem lá os quadradinhos, né? E vocês só colocam as letras, a gente não precisa ficar desenhando os fenótipos, tá? Então tem que saber associar genótipo com fenótipo. Então Gzinho é fenótipo verde, W maior, semente lisa, tá? Então quando você ler o quadro que você montar, você só vai ler as letras e você tem que associar as letras aos fenótipos, tá? E sempre cuidado na hora de montar aqui a parte interna do quadrado, que eu tenho que juntar as letras semelhantes. Deixa eu aumentar o zoom aqui.
Aqui. Então, se eu tenho esse gameta aqui, Gzão W maior, Gzão W maior, o genótipo que vai ser formado vai ser Gzão, Gzão, W maior, W maior. Gzão, semente amarela, W maior, semente lisa. Esse daqui, por exemplo, ele vai juntar Gzão com Gzão, forma Gzão, Gzão. W ou W menor, com W menor, tá? W menor, W menor. Então, Gzão, Gzão, W menor, W menor. Gzão, semente amarela, W menor, semente rugosa. Perfeito? Então, isso aí, vocês pratiquem, peguem lá os gabaritos que já estão disponibilizados para vocês. Os que eu não disponibilizei, eu vou mandar ainda a tempo para vocês estudarem. Então, revejam tudo isso lá. Ok? Tranquilo agora, Lidiane? Tem sempre uma confusão mesmo. Genética é uma coisa que eu falo que tem que ser água mole e pedra dura. Pega exercício, resolve para poder fixar. Anteriormente, a Jaqueline tinha me perguntado aqui, né, como é que vão ser as questões das provas, tá? Tem questões objetivas e tem discursivas, igual nas atividades. Então, para a gente começar a encerrar aqui, a aula já está um pouquinho longa, eu vou tentar fazer com vocês aqui alguns exercícios.